Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, as turmas aí do Matutino e Vespertino. Então é o seguinte, vamos começar aí o conteúdo de eletrônica linear. Então, eu separei aqui um resumo que eu fiz para vocês. Então, nós primeiramente vamos estudar a teoria dos semicondutores, né? Eletrônica linear, a gente estuda o diodo, né? Então a gente faz um estudo aí mais aprofundado sobre esses materiais. E o diodo é um semicondutor, assim como mais na frente os transistores, né, que vão ser estudados também. Mas, primeiramente, vamos focar aqui na teoria dos semicondutores. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o átomo, né? Esses semicondutores nada mais são do que formados por elementos, né, químicos ali, e a gente precisa saber e conhecer um pouco da estrutura do átomo. Inclusive, vocês que estudaram em ensino médio, né, devem lembrar de alguma coisa que eu estou falando aqui no momento. Então, seguinte, ó, nós temos aqui um átomo, modelo atômico de Bohr, então foi o cientista aí que apresentou esse modelo, que é o modelo que nós utilizamos hoje. E esse modelo ele apresenta o que? Uma esfera aqui maciça, no caso, que é o núcleo, né, do átomo, onde lá dentro você tem os prótons e os nêutrons. Os prótons, né, possuem carga positiva, né, no caso aqui, ó. E os nêutrons não têm carga, e os elétrons que ficam orbitando aqui na eletrosfera, né, que é essa órbita aqui, ó, né, onde os elétrons o que circulam ali, né? Então tá aqui negativo, os elétrons são os negativos, né? O sinal negativo. Então ponto vermelho aqui é o elétron, como eu representei aqui, tá? Então a gente precisa conhecer um pouquinho da estrutura do átomo para a gente poder estudar esses semicondutores. Então eu trouxe aqui um exemplo aqui do átomo de silício, né? Que é um semicondutor que a gente vai falar muito aí. Então nós temos aqui, ó, a estrutura do átomo. Você tem aqui eu pintei de amarelo aqui para representar o núcleo, né? E esse 14 é dizendo assim, tem 14 o quê? Prótons lá dentro. E aqui está a eletrosfera, né? Com os elétrons ao redor aqui. Se tem 14 prótons, para ser um átomo neutro, ele tem que ter 14 elétrons. Então, sempre quando eu estou falando de átomo, né? Ele é neutro. Então, se é neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, tá? Então, no caso que você contar aí, vai dar 14 elétrons, ou 14 elétrons ao redor aí do núcleo desse átomo de silício, tá? Eu não vou adentrar tanto lá na química, né, que fala das camadas, né? Então, no caso aqui, a primeira camada, né, eles chamam lá de K, a segunda L. É bom lembrar um pouco disso, mas não vou aprofundar tanto, tá? Então, o que acontece? Essa primeira camada é K, ela comporta dois elétrons. Aí depois, o que acontece? Os outros vão se acomodando nas camadas mais externas aqui. Então, K, aí depois tem a M, que é a segunda aqui, né? Comporta 8, né? E aí depois tem mais a outra última camada aqui. O que eu quero que vocês observem é o seguinte: a camada mais importante para a gente agora, tá, no estudo dos semicondutores, vai ser a camada de valência, que é essa última camada aqui, ó. Inclusive, eu trouxe para o seu conceito, né? A camada de valência CV, que eu vou estar falando sempre CV agora, né? É a última camada de elétrons do átomo. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nessa última camada, que ela vai ser importante aí para os nossos estudos. Então, no caso aqui, ó, camada de valência, né? Você tem quantos aqui do silício? 1, 2, 3, 4. Então, na camada de valência, nós temos, no CV, nós temos 4 elétrons. Foi o que eu escrevi aqui, beleza? Tá, já falamos da CV, vamos falar aqui do teorema da teoria do octeto, né? No caso lá da química, que fala o seguinte: os átomos que possuem 8 elétrons na CV são estáveis. O que acontece? Para simplificar nossos estudos aí, de uma maneira geral, os elementos químicos, eles buscam, né, a estabilidade. Como é que eles adquirem essa estabilidade? Tentando ficar com 8 elétrons na sua última camada. Então, para que eu tenho que saber isso? Vamos lá, para a gente entender aqui como um condutor trabalha, por exemplo. Ó, um condutor. Um condutor, como o próprio nome já diz, ele conduz, né? Então, ele vai ter baixa resistividade. O que significa isso? Se ele conduz, ele tem baixa resistência à passagem de corrente, ou seja, ele se opõe menos ao fluxo de elétrons, né? Então, no caso, ele vai ter baixa resistividade. Se ele se opõe menos, passa mais corrente, né? Ele consegue ter um fluxo maior de corrente nele. Então, alta condutividade, facilidade de doar elétrons. Por quê? Vem daqui, ó, tá?
Geralmente os condutores, eles vão ter os seus átomos, né? Eles vão ter entre 1 a 3 elétrons na CV, na camada de valência. Aí o que acontece aqui? Eu coloquei um desenho aqui de um átomo, e na última camada aqui, desse átomo, eu coloquei um elétron. O que acontece? A gente viu que a estabilidade de um átomo é adquirida com 8 elétrons na última camada, ele tem um aqui. Então ele iria receber 7 aqui para ficar estável. Seria isso? Não seria. Por quê? Porque receber 7 aqui é um gasto energético muito grande, né? De pegar de outros átomos. É mais fácil o quê? Ele perder esse elétron dessa camada, essa camada sumir e ficar com a estabilidade da camada anterior, que está com 8 aqui, ó. Beleza? Então é mais fácil ele perder. Perder o elétron, no caso, perder e doar, né? No caso, perder esse elétron, né? É ele doar esse elétron, tá? A mesma coisa de doar. Então, ele doaria esse elétron e ficaria estável. Então, se ele possui também 2, no caso, tivesse 2 elétrons aqui, né? Ele não iria receber 6, né? Porque também o gasto energético seria grande. É mais fácil ele perder 2, então ele perderia esse aqui também. E ficaria com a última camada aqui, que restou, essa camada aqui anterior. Ou ele perde mais um e fica com a camada anterior. Então, se tivesse 3 aqui também, em vez de receber 5 elétrons para ficar com 8, ele perderia os 3. Tá? Então, a facilidade dos condutores é justamente isso, é de doar elétrons. Né? Ele, com a pouca quantidade de energia que ele recebe, né, nos seus, por exemplo, um condutor recebe ali uma pouca quantidade de tensão, né, ou energia elétrica em seus terminais, ele já está praticamente trazendo um fluxo de elétrons grande, porque ele tem a facilidade de colocar esses elétrons livres, tá, no material, beleza? Isolantes. Os isolantes, eles possuem alta resistividade, como o próprio nome já diz, né, isolantes, isolam, né? Então, se eles isolam alguma coisa, isolam a corrente, isolam o fluxo de elétrons. Se ele isola esse fluxo, ele se opõe ao fluxo de elétrons. Se está se opondo, está resistindo. Então, tem uma alta resistividade, tá? Baixa condutividade. Se está resistindo ao fluxo, está impedindo o fluxo de elétrons, não está conduzindo. Então, baixa condutividade. Dificuldade para doar elétrons. Tá? Isso é explicado também aqui, né, usando a teoria lá do octeto, né, no caso, com 8 elétrons na última camada, o átomo fica estável. Né? Então, no caso aqui, os isolantes têm a característica de ter entre 5 a 7 elétrons na camada de valência, no CV. Né? Como assim? Ó, desenhei um átomo aqui e na última camada eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 elétrons aqui. E o que acontece? Ele vai doar esses 5 ou é mais fácil ele receber 3? É mais fácil ele receber 3 elétrons. Então, ele retém esses elétrons para ele, para poder receber. Então, ele não tem facilidade de doar, deixar esses elétrons livres no material. Não, ele retém esses elétrons, tá? Então, nós temos aqui exemplos: borracha, plástico, porcelana, são isolantes, né? Então, por exemplo, tem 5, se eu colocasse mais um aqui, ele não iria doar 6, né? Agora tem 6 elétrons, não iria doar 6. Na verdade, ele ia receber 2. Se eu colocasse mais um aqui, ele não iria doar esses 7. Tá? Ele iria receber mais um e ia ficar com 8 estável na última camada. Então, eles retêm, né, o elétron, eles não conseguem, têm dificuldade para doar esses elétrons, beleza? Isolantes. Semicondutores. Os semicondutores já têm uma característica intermediária, eles estão entre os condutores isolantes. Apresentam a resistividade intermediária, são tetravalentes. O que significa isso, pessoal? Tetravalentes, tá? Sempre vou pensar na CV, na camada de valência. O que seria tetravalente? Seria o seguinte: tetra vem do quê? De 4, né? Então, são 4. 4 o quê? Valentes, valência. Então, tem 4 elétrons, esse átomo, na última camada, ele vai ter 4 elétrons em sua última camada. Se eu tivesse um átomo trivalente, seria o núcleo dele aqui, ó, e na sua última camada, ele teria quantos? 3 elétrons. 3 elétrons na última camada é trivalente. Tá? Isso aqui é só para exemplificar. Mas os semicondutores são tetravalentes, tá? Ou seja,
fica ali no meio termo, ou ele não vai nem doar, nem receber. O que acontece? Vai ter uma ligação chamada ligação covalente, tá? Que é uma ligação na qual se compartilha elétrons, tá? Então, ele não vai nem doar nem receber, ele vai compartilhar, tá? Elétrons. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu desenhei aqui o átomo de silício lá em cima, na primeira explicação. 4 elétrons aqui na última camada, tá? E eu desenhei aqui uma estrutura de silício, ou seja, você tem vários elementos, né, vários átomos de silício, aqui você tem átomos de silício, e esse, só para representar, esse do lado aqui, para estar estável, ele compartilha o seu elétron com o outro, então ele compartilha, então ele pega um pouquinho, pega o elétron deste átomo adjacente a ele, assim como esse daqui também e esse daqui. Ou seja, esse elemento aqui, tá? Você considera que isso aqui é uma rede, tá? De vários átomos de silício em rede, né? Então, a gente chama isso de cristal. A gente vai ver já já. Mas é o seguinte, esse átomo aqui do meio, o que acontece com ele? Ele está compartilhando um elétron, de modo que os 4 que ele tem ao redor aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele, por ter sido compartilhado com esse elétron aqui, ele fica com 8. Ó. Então, ele tem mais um, então seria 5, 6, 7, 8. Ou seja, esse átomo de silício aqui, devido à ligação covalente que ele faz com os átomos ao redor, tá? Ele acaba ficando estável, tá? Com a ligação covalente, beleza? Então, semicondutor. Exemplo de semicondutores é o silício e o germânio, tá? Os semicondutores estão bem presentes na eletrônica aí, tá? Nós podemos aí falar de elementos como o resistor sensível à luz, lá o LDR. Nós temos os painéis solares, né? Eles também são feitos com material semicondutor, tá? Então, tá aí a explicação sobre semicondutores tetravalentes. Vamos continuar aqui. Então, a gente precisa entender as bandas de energia. O que são as bandas de energia? O seguinte, aqui está representado um gráficozinho, uma representação gráfica, né? De quanto mais alto eu vou indo aqui, a energia vai aumentando. Se você for descendo, você está indo mais para a parte nuclear, né, do átomo. Ou seja, o que acontece aqui? Nós temos as camadas, então K é a primeira, né, primeira camada aqui, ó. L é a segunda e vai subindo. O que acontece? Os elétrons, né, cada camada ele tem um nível de energia. Então, a camada mais próxima do núcleo tem uma energia K. E a gente sabe que a energia aumenta o quê? Nesse sentido aqui, ó. A energia aumenta nesse sentido. Então, quanto mais distante do núcleo eu estou do átomo, mais energia o elétron tem ali. Então, o que acontece? O elétron ele não ocupa níveis de energia nesse intervalo aqui, ó, entre as camadas, nesse que a gente chama até de gap, isso aqui, ó. Não ocupa, ele ocupa níveis que a gente chama de níveis discretos. Níveis discretos são níveis o quê? Específicos. Então, um elétron da camada K, se ele receber energia, ele tem que receber energia suficiente para pular para L. Se ele não receber uma energia suficiente para pular para L, ele fica na K. Tem que receber o valor específico daquela camada. Então, o que acontece? Eu vou subindo aqui, tá? E chego aqui no último nível, que é o nível da camada de valência, CV, que é o nível onde você tem mais energia. E o que acontece? Se, por exemplo, o elétron sai da camada de valência, ou seja, um elemento como o condutor, no caso, e sai da camada de valência, recebe energia e sai da camada de valência, ele vai, como se estivesse doando esse elétron, tá? Ele vai para uma região que a gente chama de região de condução. Essa região de condução há mais energia. Por quê? Você tem ali nos polos de um condutor de cobre, por exemplo. Nos polos desse condutor de cobre tem tensão, ou seja, recebeu energia. Se recebeu energia de tensão, vai fazer com que aqueles elétrons que estão na camada de valência do átomo, o quê? Pulem para a região de condução, tá? Então é isso que acontece, tá? Então, é importante conhecer isso. Então, quanto mais eu vou descendo o nível, indo para próximo do núcleo, o nível de energia é menor. Então, a camada que tem mais energia, né, o nível mais energético é a camada de valência.
Então, se o átomo recebe mais energia que a camada de valência, o que vai acontecer? Ele vai para a região de condução, tá? Então, isso aqui são níveis de energia no átomo. Agora, o que acontece? Um semicondutor, por exemplo, como o silício, ele vai fazer ligações com vários átomos de silício, né? E essas ligações, quando eu represento esses dois traços aqui, eu estou representando a ligação covalente que ele faz, tá? É a representação da ligação covalente. Então, quando ele possui esses dois traços aqui, significa que ele fez a ligação com o átomo adjacente, uma ligação covalente. Então, acontece, ele vai formando arranjos, e esses arranjos são o quê? Continua aqui, ó, esses 3 pontinhos é porque é infinito isso aqui, né? Vai continuando aqui, são milhares de átomos de silício ligados um ao outro aqui. De modo que eu chamo isso aqui de cristal. Cristal. Então, você concorda comigo que eu vou ter vários elétrons na camada de valência? Vários elétrons na camada K, L, M, porque eu vou somar essas camadas de cada elemento químico aqui. Então, por isso que eu chamo o seguinte, de bandas, tá? Como assim? Eu tenho o mesmo gráfico lá, a energia aqui em cima, aqui, né? Quanto mais eu vou subir, mais energia tem. Então, a primeira banda eu chamo de banda K, ou seja, são os vários elétrons, né, do átomo do cristal de silício aqui, ó, tá? Na camada K. Então, a banda K tem um nível de energia e ela está mais próxima do núcleo. Só que o nível de energia dela é menor que o quê? A banda de valência aqui, ó, tá? Que a gente já vai falar de chamar isso aqui de BV, banda de valência, tá? Beleza. Então, eu vou subindo aqui para a banda L, ó, banda L, né, camada L, que seria, né, as várias camadas L de cada silício ali no material, do cristal de silício, tá? E vou subindo até chegar na banda de valência. Aí o que acontece num cristal de silício, por exemplo, material semicondutor de silício? Se ocorre, por exemplo, um aumento de temperatura naquele material, como ele é semicondutor, né? Um semicondutor ele pode ser condutor, né? Ele está ali entre isolante e condutor. Então, o que acontece? Esses materiais eles são sensíveis, né, a algum efeito externo. Então, o que acontece no semicondutor? Às vezes, numa determinada temperatura, ele não é condutor, ele está ali parado, isolando. Porém, se você aumenta um pouco a temperatura, o que acontece? Ele passa a conduzir. E aí, o que acontece? É como se esses elétrons que estão na banda de valência aqui, o quê? Passem para a região de condução, que a gente chama de banda de condução, tá? Que vai ser o BC. Já a gente vai ver isso, tá? Então, por exemplo, o LDR, que é um semicondutor, né? Um resistor semicondutor. O que acontece com ele? Ele é sensível à luz. Como assim? Quando a luz incide nele, o que acontece com ele? Ele incita ali o material de forma que os elétrons que estão na banda de valência, o quê? Passam para a banda de condução, recebem energia suficiente para sair da camada banda de valência e para a banda de condução. Ou seja, na banda de condução você tem mais elétrons livres, né? Então, ele passa o quê? A conduzir mais corrente. Então, em um determinado momento, ele sem luz, sem uma excitação, ele é isolante. Porém, se ele recebe essa excitação externa, que é a luz, o que acontece? Ele passa a virar um condutor. Então, por isso que os semicondutores têm essa característica aí. Eles podem, dependendo da situação, né, tanto em nível de temperatura ou luz, né, eles podem estar sendo isolantes ou condutores, tá? É isso que acontece aí. Esse gap aqui, ó, que eu desenhei aqui, são pontos, né, que a gente vai chamar até de região banda proibida, tá? Essa é a banda proibida. Ou seja, o que é a banda proibida? Não tem como um elétron ter um nível de energia nesse intervalo, que gap em inglês é intervalo, tá? Então, não tem como o elétron ocupar essa região, banda proibida. Por exemplo, o elétron está aqui, nesse ponto aqui. Para ele ir para a banda de valência, ele precisa receber o total de energia para o quê? Ultrapassar esse gap. Vamos dizer que esse gap aí seja, eu vou dar um exemplo mais esdrúxulo aqui de energia. Por exemplo, para ultrapassar esse gap aqui, ele precisaria de 5 joules, né?
Aí ele tem 4. Ele não vai ficar aqui no meio aqui nessa região de 4, com 4 de joules. Ele tem que receber os 5. Se ele não receber os 5, ele fica aqui ainda. Só quando receber os 5, ele pula para a banda de valência. Ele faz o salto. Beleza? Só para a gente entender. Então, só para você entender. Por que é banda proibida? Porque é proibido o quê? Eles estarem nessa região de energia. Não tem como. Beleza? Ou ele está nesta banda de energia ou na banda de valência. Tá? Ou na banda L ou na banda K. Não tem como estar entre a banda L ou a banda K. Regiões proibidas, tá? Beleza? Ok. Então, falamos de bandas de energia, né? Bandas de energia importantes, que vão servir para o nosso estudo, tá? Essas são as mais importantes. Banda de condução, formada pelos elétrons livres. Então, como eu falei para você, tá lá o elemento cobre, por exemplo, né? O elemento cobre, ele é um condutor. E ele tem a banda de valência dele lá, porque é onde está o quê? Os elétrons que estão na última camada. Então, são vários átomos de cobre lá, por exemplo, né? E com um elétron, eu não sei se o cobre tem um elétron na última camada, mas só um exemplo, né? E esse condutor, ele tem um elétron na camada de valência. Então, os vários átomos dele ali, naquele material, tem um elétron na camada de valência. Então, eu chamo de banda de valência, que tem vários elétrons ali. E aí, nos terminais desse condutor de cobre, eu coloco uma tensão, ou seja, eu estou fornecendo energia para ele. Se eu estou fornecendo energia, eu estou dando energia para esses elétrons da banda de valência pularem para onde? Para a banda de condução. Banda de condução formada pelos elétrons livres, que se desprendem, né, ali do átomo e passam a fluir no material. Tem mais facilidade a fluir no material. A banda proibida, tá? A banda proibida é a banda intermediária, onde não existem elétrons, tá? Então é esse gap aqui, ó, tá? É a banda proibida, tá? A gente vai ver os desenhos, tá? E a banda de valência formada pelos elétrons de valência. Então tá aqui, ó, um desenho aqui de nível de energia e essa aqui é a banda de valência, tá? Então é onde ficam os elétrons da última camada, né, do material. Aqui é a banda proibida. Então os elétrons não o quê? Recebem nível de energia para estar nessa banda, tá? Essa banda é proibida. Então, para um elétron poder passar para a banda de condução, ele tem que receber energia suficiente para pular para essa banda aqui. Se ele receber uma energia menor, ele não fica nessa região proibida não, tá? Ele continua aqui. Só salta quando receber o nível de energia para pular para a banda de condução, tá? Então tá aqui banda de condução, fica no nível energético maior, banda proibida, que está entre a banda de condução e a banda de valência. Então, e aqui é a banda de valência, beleza? Então, continuando. Então, a gente vai ver a diferença aí, agora, sabendo esse conceito de banda, a gente vai ver a diferença entre os gráficos de isolantes, condutores e semicondutores, vendo a banda de condução e banda de valência. Então, você tem aqui, ó, um isolante, né? O isolante ele vai ter a banda de condução e a banda de valência. Porém, a distância, né, ou seja, esse gap aqui, ó, entre elas, é um gap alto. Por isso que ele é um isolante. Ah, mas é possível o elétron sair da banda de valência para a banda de condução? É, mas o nível de energia que é preciso dar, né, oferecer para esse elétron pular aqui é um nível alto de energia. Então ele é isolante, tá? Então, banda BP, né, banda proibida. A banda proibida tem um alto gap aqui, ó, tá? Um alto gap, beleza? Então, banda de condução e banda de valência. Já os condutores, se você notar aqui, olha o tamanhozinho do gap aqui. Bem menor, né? Esse gap. Então, o que acontece? É preciso de um nível de energia pequeno para fazer os elétrons saírem da banda de valência e para a banda de condução. Ou seja, para fazerem os elétrons, para fazer ter elétrons livres no material, tá? Então, o gap é menor. BP, ó, banda proibida, pequena, tá? E os semicondutores? Os semicondutores apresentam um nível intermediário, né? Do que? Da banda proibida. Ou seja, ele está entre ali, não tem nenhum gap tão grande, nem um gap tão pequeno. Ele está ali no meio, tá? Então, BP
intermediária, banda proibida intermediária. Beleza? Tá. Condução de corrente em cristais intrínsecos. O que acontece? São puros, né? São semicondutores cuidadosamente refinados para obter a redução de impurezas a um nível muito baixo. Como assim? A gente sabe que na natureza é muito difícil você ter um material extremamente puro, né? Porém, esses cristais intrínsecos, por exemplo, de silício, né? Você tem um nível de impureza baixíssimo. Você consegue ter muitos átomos de silício ali para poucos, né, átomos de outros elementos, né? Ou seja, você coloca aquele material como sendo um material puro, né? Um material de um cristal intrínseco. Isso que são os cristais intrínsecos, tá? Tem baixo nível de impureza, beleza? Tá, então, continuando. É a condução nesses cristais. Desenho aqui, ó, você tem a BC, que é banda de condução, e você tem a banda de valência. O que acontece? Quando o elétron dá um salto, recebe energia suficiente para sair da banda de valência e vai para a banda de condução, esse elétron se torna elétron livre. Mas ele deixa na banda de valência o quê? Uma lacuna. A gente chama isso de lacuna. O que é a lacuna? A lacuna era onde estava o elétron antes. Né? Então, essa região ficou faltando elétron. Quando falta elétron, a gente fala até que é positivo. Está mais positivo esse ponto aqui. Tá? Então, representando o cristal, imagina que seja silício, fazendo várias ligações, e essa ligação não há, ou seja, abriu uma lacuna, né? Um buraco. Não tem esse elétron saiu do compartilhamento com o outro átomo. O que ele foi? Ele foi lá para a banda de condução e ficou o quê? Uma lacuna, tá? É isso que acontece quando, por exemplo, um material intrínseco aumenta a sua temperatura. Quando você aumenta a temperatura de um material cristal intrínseco, o semicondutor, ele recebe mais energia e esse elétron sai ali da ligação e salta para a região de condução, banda de condução, deixando uma lacuna aqui na ligação, tá? Beleza? Então, ó, o movimento do elétron é o contrário do movimento da lacuna. Se você observar aqui, como assim? O que o professor está dizendo aí? É o seguinte, ó. Você imagina que isso aqui seja um cristal, seja um material. Eu peguei lá um material de germânio. E aí está lá essa estrutura atômica e eu coloquei entre seus terminais, né, uma diferença de potencial, um mais e um menos aqui. Então, essa região está mais positiva, essa região é mais negativa. O que acontece? Se tem tensão aqui, o que acontece? Esses elétrons que estavam aqui fazendo a ligação, eles acabam o quê? Saindo. Então, o movimento de elétrons, tá? Eles acabam saindo daqui. E para onde vão os elétrons? Os elétrons são atraídos, se eles são negativos, né? Eles são atraídos pelo positivo, porque cargas e sinais opostos se atraem. Então, os elétrons são atraídos pelo lado positivo. Então, os elétrons, movimento de elétrons, por isso que o movimento de elétrons é para a esquerda. Só que se o elétron saiu daqui, o que acontece com a lacuna? Se a lacuna ela é positiva, a lacuna ela vai para onde? Para a direita. Então, o movimento de lacuna é para a direita. O movimento de elétrons e de lacunas é sempre o contrário, tá? Sempre o contrário. Se, por exemplo, aqui eu não tenho uma lacuna aqui, se um elétron daqui pula para cá, para esse lado aqui, o que acontece? Aqui que fica a lacuna, ou seja, se o movimento de elétron é para essa lacuna aqui, quem vai ficar com a lacuna depois? É o próprio local de baixo. Então, o movimento de lacuna seria para o inverso do movimento dos elétrons, tá? Beleza? Então, continuando, tá? Isso foi só para exemplificar o que eu falei novamente, né? A mesma coisa, falando de uma maneira diferente aí, tá? Em outra ocasião aqui. Então, vamos lá, continuando, ó. Semicondutores dopados, né? Então, já o que acontece aqui? Eu chamo esses cristais, né, esses semicondutores, de condutores extrínsecos, porque apresenta algo externo, né, uma impureza, né? Ou seja, o processo de dopagem é você adicionar, né, átomos ali átomos que não são átomos do elemento ali, do material puro, tá?
E aí você chama esse processo de dopagem. E os processos de dopagem geralmente são com átomos, no caso do silício do germânio, né? Dos semicondutores mesmo, né? Que são tetravalentes. Você adiciona nesses átomos, né? Átomos pentavalentes ou trivalentes. Dependendo dos átomos, se forem pentavalentes, eu vou ter um tipo de material extrínseco. Se esse átomo for trivalente, que eu adiciono a impureza, esses materiais vão ser de outro tipo, serão cristais extrínsecos de outro tipo. A gente vai ver já já. Tem o tipo N e o tipo P, que eu vou falar já já. Mas o que seriam os cristais extrínsecos? São cristais que recebem o quê? Elementos, né, pentavalentes ou trivalentes, tá? Esse processo de você adicionar esses átomos, né, chama de processo de dopagem, tá? Você adiciona átomos pentavalentes e trivalentes aos cristais intrínsecos, tá? Depois, o que tem aqui? O cristal dopado passa a se chamar de cristal extrínseco, porque ele recebeu, é como se você recebeu algo externo, né? Uma impureza, tá? Características. Esse processo, percebeu-se, né, que fazendo esse processo de semicondutores, aumenta substancialmente a condutividade do material. Então, ele se torna bastante sensível, né, a influências, por exemplo, de luz, de calor, né? Então, você consegue, de tensão, você consegue controlar esse material de modo que, ao eu colocar tensão nele, eu posso transformar ele tanto num condutor. Se eu diminuir a tensão, ele pode ser o quê? Um isolante, tá? Beleza. Então, quais são esses tipos de materiais extrínsecos, né? Nós temos o material extrínseco cristal do tipo N, tá? A dopagem acontece com átomos de impureza pentavalentes. O que é pentavalentes? Significa que na sua CV, camada de valência, possuem quantos elétrons? 5. 5 elétrons na camada de valência, beleza? Então eu desenhei aqui, ó, aqui uma estrutura de cristal, né, de vários elementos vários átomos de germânio conectados aqui entre si, né, com uma ligação covalente, compartilhando elétrons, de modo que você tem aqui um material que é pentavalente, que é o antimônio. Ele está aqui. Ele tem 5 elétrons. Então, ou seja, dos 4 que ele tem, 1, 2, 3, 4, ele vai compartilhar com os germânios. Porém, esse quinto, ele acaba se tornando um elétron livre. E essa é a característica da dopagem. O que acontece aqui? Se você for adicionando impurezas, a impureza aqui, acontece que o material começa a ter bastante elétrons livres. Mas você não adicionou a impureza a um nível também tão grande. Por exemplo, só um átomo de antimônio aqui já é capaz de mudar bastante a característica desse material. Então, você tem que parece que as proporções são bem para cada 10 milhões aí de átomos de germânio, um de antimônio, né? Já faz uma grande diferença no material semicondutor, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Só para você observar, esse preto aqui está me dizendo que são os elétrons livres que já estavam ali no material, ou seja, esse aqui, ó, né? Que acaba que ele fica sem fazer ligação, e ele fica com um elétron livre, né? Só que aí o que acontece? Como já tem elétron livre na banda de condução, devido a essa impureza, tá? Se eu adiciono, aumento a temperatura desse material ou incido luz desse material, também ocorre desses elétrons que estavam fazendo aqui parte da banda de valência, né? O que acontece? Eles recebem energia suficiente para pular também, saltar para a banda de condução. Então, o aumento é significativo, né, na banda de condução, tá? Porque além desses elétrons livres, o fator externo, que é calor, né, ou luz, né, também já adiciona ainda mais elétrons nesses materiais. Então, por isso que aumenta substancialmente a condutividade desses materiais, beleza? Então, nós temos aqui, ó, observar que os materiais do tipo N, né, eles vão ter elétrons livres, de modo que os portadores majoritários, que são, o que é portadores majoritários desse tipo de material? Os majoritários são os que têm mais. É o quê? Os elétrons. E o que fica, por exemplo, quando eu coloco uma tensão nesse material, ou seja, esses elétrons da banda de valência saltam para a banda de condução, fica o quê? As lacunas.
Isso aqui são lacunas. São regiões onde o quê? Os elétrons saíram daí. Ou seja, essa região ficou mais positiva. Tá? Então, os portadores minoritários, né, do material tipo N são as lacunas. Beleza? Continuando. Cristal do tipo P. O que é o cristal do tipo P? É outro tipo de material que você tem um semicondutor que recebe, no processo de dopagem, ele recebe átomos de impureza trivalentes. Se é trivalentes, é que tem 3 elétrons na CV. Então, são 3 elétrons, né, na camada de valência, tá? Então, vamos observar aqui, ó, o índio, né? O índio é um material que tem 3 elétrons, é um elemento químico que tem 3 elétrons na sua camada de valência. Eu desenhei aqui, ó, 1, 2, 3. Então, essa região aqui fica vazia. Não tem como o quê? Compartilhar, fazer uma ligação covalente com o germânio aqui do lado. Logo, isso aqui vira uma lacuna. Então, adicionando átomos de impureza trivalentes, eu acabo obtendo mais lacunas. Então, se a gente observar aqui, ó, aqui é energia, né? Energia, a banda de valência e a banda de condução. Se nesse tipo de material eu vou ter mais lacuna, onde? Na banda de valência. Você tem aqui a banda de valência, ó, vários elétrons de valência aqui, e você tem lacunas. Você vai ter mais lacunas e menos elétrons na banda de condução. Aí o que acontece? Se um elétron aqui recebe energia da banda de valência, recebe energia para ir para a banda de condução, o que acontece? Ele pula e salta e vem para cá para a banda de condução. Só que ele deixa mais lacunas aqui. Então, quando ele está não excitado por ou tensão, ou temperatura, ou luz, tá? Ele tem ali um número X de lacunas. Porém, quando ele sofre essa excitação nesse material, ele vai ter mais lacunas ainda, porque esses elétrons que estavam na banda de valência, eles pulam para a banda de condução, você tendo mais lacunas aqui, tá? Então, se a gente olhar para o material tipo P, são portadores majoritários o quê? Justamente as lacunas, tá? Que a gente vai, nós vamos observar que são regiões o quê? Positivas. E os portadores minoritários são os elétrons livres. Você tem menos elétrons livres nesse material, tá? Beleza? Então, continuando aqui, para fechar, né, a aula de teoria de semicondutores, nós temos aqui, ó, eu mostrei para vocês, isso aqui é um material cristal tipo N, tem uma tensão sobre esse material. O que acontece? Esses materiais semicondutores sozinhos, eles não somente só o material semicondutor N, o tipo P, né? Eles não são não são tão utilizados, mas a gente vai ver mais à frente que quando a gente faz uma junção deles que a gente vai ver uma aplicação. É justamente a junção desses materiais que servem de aplicação na eletrônica, tá? Mas primeiramente nós vamos conhecer o material. Então, nós temos aqui o cristal N. Então, o cristal N ele tem aqui, ó, silício, né? E a gente adiciona a impureza, tá? Esse P é de fósforo, tá? P é um elemento químico, tá? É o fósforo. Ele é pentavalente, tá? Se é um material N, é pentavalente, tá? Então, fósforo aí. Aí o que acontece? Você tem aqui a impureza do fósforo, você vai ter mais, no tipo N nós temos mais elétrons. Sempre pensar assim, ó, no tipo N é N, de negativo, então eu tenho mais negativo, tenho mais elétrons. Então, portadores majoritários são sempre os elétrons no material tipo N, beleza? Então, o material tipo N são os elétrons. Se eu coloco uma tensão sobre eles aqui, o que acontece? Aqui é o lado negativo, isso aqui é o positivo, né? O que acontece? Esses elétrons aqui vão ser atraídos para onde? Para o polo positivo da fonte aqui, né? Beleza? Então, existe fluxo de corrente. Se eu adiciono uma tensão aqui, tá? Do mesmo modo, se eu mudar, inverter a polaridade, continua tendo corrente. Então, se eu inverter a polaridade, não deixa de ter corrente. Tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que eles continuam conduzindo. Então, ele não tem tanta aplicação, mas a gente vai ver que quando a gente faz a junção desses materiais, tá? Que no caso do diodo, nós vamos estudar aí, invertendo a polaridade já não há condução, beleza? Mas a gente vai saber por quê, tá? Então, aqui, ó, você inverteu a polaridade, só fluiu para o outro lado, mas continuou conduzindo. E da mesma modo aqui, esse aqui é o tipo P. O que acontece no tipo P? Você tem uma corrente de lacunas, né? Então, se você tem mais portadores majoritários aqui, são as lacunas,
as lacunas que têm valor, né, tem sinal positivo, vão ser atraídas justamente pelo polo negativo da fonte, tá? E no caso aqui também, ó, as lacunas aqui do material tipo N, se eu mudar, né, inverter a polaridade da fonte aqui, ó, então elas vão ser atraídas por polo negativo novamente. Então a polo negativo agora está do lado direito, então foi atraída, a corrente de lacuna vai da esquerda para a direita, e desse lado aqui é da direita para a esquerda. Então, pessoal, é isso. A gente finaliza a aula de teoria de semicondutores nessa parte aqui. A próxima aula a gente vai falar da junção PN, tá? E dos diodos, tá? Enquanto isso, eu vou deixar um material de estudo para vocês. E, além disso, um exercício para a gente poder trabalhar o que a gente viu nessa aula aí, tá ok? Então, é isso. Eu vou encerrar a aula por aqui. Qualquer dúvida, eu estou na plataforma, tá? E você pode estar lá me perguntando alguma coisa a respeito da aula e a gente conversa sobre isso aí, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação e bons estudos aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau.